Oi, gente. Coloquei óculos pra dar uma disfarçada nessa cara amarrotada que eu tô, que tá foda. Hoje tá puxado. Mais um Sons da Caminhada. Oi, Rayane. Deixa eu aumentar esse brilho. Esse celular vai cair com certeza. Esqueci de carregar ele. E ele tá meio na gambiarra aqui. Só esperando o Kaique entrar. E a galera também chegando. Oiê, tudo bem, mamãe? Essa fungação tá ótima, tô resfriada. Além de estar com frio e etc. Acho que é alergia, sei lá. Cadê o Kaique, gente? Rayane, dá um alô aí pro Kaique. Fala que ele tem que entrar aqui. Avisa que ele tem que entrar no ao vivo. Eu acho que ele não tá. Não é corona, não. A gente tá fazendo coisa aqui no quarto, aí tá com um mau cheirão. A gente tá fazendo obra. Obra não, a gente tá só pintando. Aí tá com um cheiro meio forte. Acho que é por isso que eu tô fungando. Vai ficar ótimo, né? Vocês ouvindo essa voz e essa fungação. Mas não é corona. Eu juro. Quer dizer, não sei, não fiz o teste. E nem vou fazer. Se depender deste governo de merda, não é mesmo? Oi, Fio. Oi, Paulinha. Ai, não acredito que a Mari tá aqui. Ai, meu Deus, que pressão. Emocionada. Lindamente resfriada e alérgica, fungando, né? Só se for. Vou até dar um grau aqui na garganta, já que eu não tô fazendo nada. O Kaique não divide tela comigo. Minha mãe falou pra eu passar a blusa. Só que, porra, é foda, né? Eu não passo nem pra sair de casa. Aí vou passar pra ficar em casa. Aí é difícil. Oi, Gi. Ô, Kaique, você precisa abrir uma solicitação para dividir tela comigo. Essa solicitação deve estar lá em cima. Sobe esses comentários e aí aparece lá em cima para você pedir para dividir. Eu não consigo te convidar, entendeu? Você que tem que pedir. Deixa eu ver se eu consigo te convidar. Consigo. Tem que aceitar. Gente, acabei de descobrir que dá pra fazer isso. Eu sempre ficava pedindo pra pessoa dividir tela. Porque era assim que eu via que os artistas faziam. Foi. Olá. Bom dia, gente. Maravilhoso. Tudo Foi. bem? Tentando de duas maneiras pelo computador. Tudo bem. Eu estava tentando pelo computador e pelo celular. Foi pelo celular, então é isso. Deixa eu só fechar as coisas aqui. Deixa eu só fechar a janela aqui, que tá uma barulhão da rua. Tá. Tá tendo
cantando, apesar de terem arrancado a música bastante, tem um barulho de pássaro. E aí, como é que você tá? Tá tranquilo? Tô bem. Eu tava só apreensivo por conta disso, porque eu nunca fiz, é a minha primeira live na quarentena. Então eu não sabia como é que ia ser esse processo, mas rolou, tá rolando, Não, é bem começar. ótimo ter demorado para solicitar, porque eu descobri que tem como eu puxar a pessoa, ao invés de esperar a pessoa me solicitar, eu vou apertar um botãozinho lá e fazer. Agora eu vou fazer isso direto. Fica mais fácil. É, e eu também eu não tava achando esse lance que era pra descer, eu não tava achando onde era, então eu fiquei um pouco de dificuldade, mas agora tá. Você tá me escutando bem? Tá, ó, tô escutando. Eu vou então explicar a proposta para Uhum. pra quem não sabe e também para a galera ir entrando, né? E, então, gente, para quem não conhece, esse é o Sons da Caminhada, é um projeto que eu estou tocando com projeto pessoal, que eu convido os meus amigos para falarem sobre música e processos no sentido da vida deles, o que eles passaram, de experiências, o que eles experimentaram na história da vida deles e que, de alguma maneira, se relacionam com as músicas. Então, eu peço para eles chegarem aqui, né, numa live comigo, onde eles vão contar 4 músicas que se relacionam com 4 processos deles. E aí o Kaique, né, fez isso, foi meu convidado dessa semana. Ele aceitou escolher 4 músicas que falam sobre a história dele, fazer esse convite de introspecção, né, de pensar sobre a sua memória e como que essas músicas se relacionam. E, ao mesmo tempo, eles me mandam essas músicas no dia anterior, no caso ontem, e eu analiso no sentido de como bate para mim, né, no meu corpo. Então, é uma questão de... Eu divido em 3 tópicos, uma questão corporal, mesmo como é que a melodia bate, para mim. Depois, sensações e emoções. Eu chamo o primeiro tópico de corpo dançante. O segundo tópico eu chamo de sensações e emoções. E o terceiro tópico é a letra, a interpretação da poesia e como que ela me toca de alguma maneira. Então, o Kaique vai contar para a gente como é que essas músicas representam algumas experiências na vida dele e depois eu vou trazer uns apontamentos de como que elas bateram para mim e a gente vai conversar sobre isso e dar uma trocada. Tem sido bem legal o retorno do pessoal, eu não esperava, está sendo muito incrível, assim. E também conhecer mais músicas e conhecer mais sensações, emoções partindo de mim e trocando. Então, eu estou adorando a experiência e obrigada por ter aceitado, Kaique. De nada. Eu que agradeço estar fazendo A parte disso, porque eu apresentação. também tô conseguindo. Foi mal te interromper, falei. Não, é só tava falando que eu tô gostando de fazer isso e eu acho que eu vou ficar fazendo isso até a quarentena tá deixando matar a saudade dos meus amigos. Eu incentivo, inclusive, se quiser contar comigo, eu tô aí. Tô aí. Pra próxima, parte 2. Uma segunda temporada, né? Que bom. Então, gente, esse é o Kaique, conheci pela Rayane, minha irmã. E aí eu queria conhecer mais o carnaval nas ruas, nos sambas e nos blocos da vida. E eu queria que você falasse, Kaique, pra gente como que é essa relação com a música. Entendi. Eu acho que é uma pergunta bem difícil de responder para mim, porque até, por exemplo, essa pergunta me faz lembrar uma outra que é quando você está conhecendo alguém, não necessariamente, né, para pegação, mas conhecendo alguém. Uma das maneiras que as pessoas têm para se conhecer é perguntar a música. E eu geralmente entendi que para mim eu tenho que fugir dessa pergunta, tanto para responder quanto para perguntar, assim, porque eu acho que essa pergunta ela é extremamente, não sei, nenhum adjetivo, acho que é ruim mesmo, porque, cara, eu particularmente, eu penso por mim, me colocando também no lugar das outras pessoas, que eu não consegui responder essa pergunta com um enorme, com facilidade. Porque, cara, assim, e eu, no meu caso, eu gosto muito da música brasileira, assim, me sinto muito satisfeito. Até dou umas vaciladas porque eu não escuto tanta música assim em outras línguas, eu só escuto música em português. Ou do Brasil, né? Ou então, sei lá, dos países africanos, né? Tipo Angola, por exemplo, tem umas músicas, tem uns cantores e intérpretes muito bons por lá. Então, nessa relação de música, assim, eu sempre escuto músicas em português e afirmar qual é o gênero, né? Qual é o tipo de música, estilo de música que você gosta. Eu acho que dar essa resposta e fazer essa pergunta é muito cruel, assim, eu não gosto muito de ir por aí, não. Mas a minha relação com a música, ela se dá desde, sei lá, da barriga da minha mãe, né?
A minha avó me criou, né? Eu sou filho de mãe solteira, então a criação foi por meio da minha avó e da minha mãe e da família, né, quintal. E nessa aí, tipo, minha avó é uma das fundadoras de uma escola de samba lá em São João, que se chama Unidos da Ponte. Ela faz parte da segunda divisão, é a Série A, né? Porque a primeira divisão do carnaval é chamada de grupo especial, onde tem, tipo, Mangueira, Beija-Flor, as mais tradicionais. A Unidos da Ponte também tem uma tradição, mas aí passou por vários momentos, assim, ruins, sobretudo financeiramente. Então, a escola, tipo, chegou a desfilar lá na Intendente Magalhães, porque já é, tipo, as outras visões mais abaixo, assim, e aí por conta disso a escola não tem proporção, mas já desfilou no grupo especial, não tem tanto tempo assim, nesse século ainda, no início do século. E aí, então, a minha relação com a música desde sempre, assim, tanto na parte ancestral quanto na parte de, mano, minha mãe falava que. E aí, assim, eu vi isso acontecendo depois com a minha irmã mais nova. De ir pros sambas, de ir pras paradas, assim, de barriga, sacou? E assim, sem respeito nenhum. Ou com respeito, né? No caso, com ela, né? Porque ela tem que se divertir e isso é super justo. E é ela quem decide, né? Não é a gente, sei lá, a sociedade que vai falar, ah, tá errado, tá certo, cara. Tá no corpo dela, brother, foi mal, né? E aí a minha relação, ela começa assim, desde a barriga, depois, em casa, a gente escutava muito música popular e, sobretudo, do samba, né? Minha mãe, na parte, né? Eu sou preto, vindo da parte materna da família, né? Minha mãe, que é preta. Meu pai seria um cara que teria, sei lá, talvez algumas discussões. E aí, nessa parte toda de samba, né? Assim, esse início. Bom, eu não tive contato com meu pai na parte musical, meu pai biológico, né? Eu tenho esse meu sobrenome, Kaique Gueri. Ele é do meu pai adotivo, né? Que seria na árvore genealógica, é mó rolo, mas rapidinho na parte da árvore genealógica, que seria tipo, o padrasto da minha mãe, e aí nessa situação toda que minha mãe estava me criando sozinha, ele falou, cara, vamos dar um sobrenome pro moleque e tal, e por isso Guelho. E né, aí com ele também eu tive outras relações, por exemplo, sou muito fã de Benito de Paula, cara. Benito de Paula pra mim é porra, eu adoro as músicas do Benito por conta desse avô barra pai, né, o Ailton, e a gente escutava, eu lembro de escutar, tipo, Benito de Paula com 5 anos, tá ligado? Eu lembro de todos os CDs, assim, a discografia dele toda. Então essa pergunta que eu tava falando no início, né, responder a pergunta de qual é a música que você mais gosta, qual é o estilo musical, eu acho muito cruel por isso, porque pra mim é algo muito complexo mesmo, assim, de riqueza. Eu não consigo dizer qual que, porra, eu gosto mais. Aí tem momentos, né? Acho que poderia a resposta se encaminhar por aí, assim, pelos momentos. Atualmente eu tô num momento assim, escutando muito samba e muito rap, assim. Rap, trap. Porque eu tô na onda de relacionar e o trap, eu escutei acho que Black Alien falando sobre isso, que o rap tem uma relação, o trap tem uma relação direta com o punk, né? E aí faz completo sentido, tipo assim, cara, porque o movimento punk é o movimento que a gente fala, caralho, punk, né? Tipo assim, é isso mesmo, né? É dedo na ferida mesmo. Então eu tô admirando muito esse movimento que pra mim, não sei se por conta de algum tipo de racismo ou classismo, sei lá, eu não escutava muito rap quando eu era mais novo. Eu acho que era por conta da minha mãe, tipo assim, achando que isso era uma coisa de bandido, tá ligado? Então eu nessa, tipo assim, nunca, sabe, quando minha mãe cortava direto gíria, essas paradas todas que a gente morava perto de morro. Então, cara, acho que uma das paradas que ela cortou, essa minha relação com rap, com funk, acho que não tem muito como, né? Porque cada esquina no Rio de Janeiro toca um funk, não é mesmo? Então, assim, não tem muito como fugir. Mas, alô, Karine, ela tá aí, bom dia. Então, assim, nessa relação, o rap e o trap agora eu tenho estudado bastante além de samba por conta, sei lá, de momentos mesmo. Mas essa é uma pergunta muito. Eu teria que ficar falando muitas horas, Jair. Não, é foda, né? Pergunte para um músico qual é a sua relação com a música. Fudeu, você poderia fazer uma live só sobre isso, né? Mas Dissertação nessa. eu gostaria de dizer uma coisa que você não disse para os meus amigos. O Kaique é músico, gente. Ah, É, é. Músico não, eu sou ritmista, né? Eu faço parte de um bloco, aí assim, não sou formado, nunca estudei música. Quer dizer, estudei um ano na Vila Lobos, mas é isso, nunca completei nenhum curso. Então, assim, é difícil falar, reivindicar músico, mas tudo bem, pode ser também. Faço música de alguma maneira. eu acho que sim. Toda vez que chega alguém aqui que sabe tocar um instrumento, fica na humildade. Paulinha foi assim, agora você. Para mim, assim, é óbvio que eu não sou entendedora de nada, mas para mim, quem toca instrumento e tem essa relação assim mais de produzir, criar e tal, para mim é músico, mas eu não sei, realmente não sei direito como é que é o oficial disso, né? Eu vejo pessoas produzindo arte, falam que são artistas e é isso aí. Não Aham. faço. Já chutei dos dois lados também. Mas assim, eu acho que eu fico meio assim bolado de reivindicar que eu sou músico por conta de um certo respeito com a galera que de fato é músico ou musicista, se formou, fez faculdade, THE, cara. Mas assim, né, de alguma maneira também faço música. Aí não sei se fazer música me condiciona a músico, né? Ou se me coloca só como
pela ritmista, né? Como nas escolas de samba e bloco, eu prefiro falar isso, ritmista, né? É quem faz o ritmo ali. Tá bom, beleza. Eu acho que tem a ver muito com a questão da profissionalização, né? Afirmar esse respeito, né? Uhum. Tá certo. Categoria mesmo, né? Isso, uma Trabalhadores. categoria profissional, né? Enfim, aí, Kaique, eu queria que você me contasse, antes da gente entrar nas suas músicas, como é que foi a relação de fazer esse processo de introspecção, de se olhar, de olhar para sua história, de olhar para as músicas que compõem a sua trajetória. Como é que foi isso para você? Como bateu essa experiência? Entendi. Bom, nesse processo, eu primeiro me peguei muito apreensivo, algo que eu vi, acho que foi a Paulinha falando. Ela falou, cara, fiquei meio nervosa, assim, que não sei o que. Aí eu, porra, entendi isso na pele, assim, perfeitamente. Me peguei muito apreensivo, e eu acho que é por conta dessa riqueza de várias coisas, de vários ritmos. Primeiro, essa apreensão, para mim, se justificou por conta da, sei lá, eu ter que limitar, né, mas assim, por conta de ter um tempo, tudo mais, de ter 4 músicas para selecionar. Nem sei se era possível escolher mais ou menos, mas assim, entendi que era 4 e ok. E aí escolhi 4, dentre, sei lá, eu tenho 25, né? E todas as músicas eu já escutei tudo que eu gosto, enfim, eu achei um processo bem difícil também. E aí acho que essa apreensão se deu aí, tipo assim, cara, o que que eu vou escolher e o que que vai, né? Qual sentido isso vai fazer? E outras perguntas, né? Tipo assim, cara, o que que a galera vai pensar, sabe? Esse processo todo de escolha também passou para mim por aí, assim. E o que que, a palavra seria, o que que eu vou performar com as escolhas das minhas músicas, tá ligado? E aí, falando de performance, é uma parada que mora muito na minha mente desde muito moleque, assim, que eu acho que tem completa relação com né, assim, a questão racial no nosso estado, enfim, cidade, Brasil. Porque a gente está sempre muito preocupado, porque a gente, na verdade, já é criado, né? Eu lembro várias vezes minha mãe me dando alguns, né, toques. Minha mãe é a pessoa que não suporta me ver sem camisa, por exemplo, só para abrir um rápido parênteses. E isso faz completo sentido para ela, porque é uma vulnerabilidade da minha parte. Então, ela fala, cara, não quero que te confundam com um menorzinho de rua, então, porra, por favor, de camisa. E aí, nessa parte, essa apreensão para mim se deu muito parecida, assim, dessa coisa do que eu vou, o que as pessoas vão achar que eu sou, porque eu escolhi um funkão proibidão. E aí depois eu falei, tipo, é isso mesmo que seja um funkão proibidão, acho que até a Rayane me ajudou nisso, porque ela falou assim, cara, mesmo, eu lembro uma outra vez, não necessariamente desse processo, falando assim, de algum outro tipo de escolha, eu fiquei preocupado também de novo com a performance. Ela falou, cara, mas isso aí também significa você, de alguma maneira, né? Então, mesmo que você não concorde mais com algum tipo de ponto, ou você, né, esteja revendo isso, ponderando, de alguma maneira isso significa você. Então, assim, é você, mano. Então, falei, pode crer, total, isso é completamente verdade. Então, nesse processo, mesmo preocupado com as performances, né, o que a galera vai pensar, o que que eu quero, né, dizer nessa parte meia, né, política, mas assim, o que eu quero dizer nessa live, me peguei assim muito apreensivo. Aí fiquei nervoso, cara, fiquei nervoso. Eu falei assim, porra, qual música eu vou escolher? Eu pensei numa uma certa cronologia, eu vou tentar não dar spoiler da pergunta final, né? Mas eu tentei pensar em algum tipo de cronologia que fizesse sentido pra mim, porque aí tornaria a coisa mais fácil, assim, de, porra, qual o sentido que eu vou dar, qual vai ser a linha que eu vou seguir, né? A linha que eu vou seguir, eu pensei numa cronologia etária mesmo, assim, as minhas fases de acordo com a minha idade. Aí, de acordo com a minha idade, eu fui meio que preenchendo, então o processo foi mais ou menos por aí, ao longo da minha vida, né? Porque acho que depois também eu consigo fazer uns linkzinhos e a gente depois vai entrar nessa seara aí. Cara, muito legal você trazer isso, assim, porque realmente a gente, no geral, sempre é criado pelo olhar do outro, né? O que que o outro vai pensar desde criança, pô, não pode, por quê? Porque os adultos não deixam. Então, tipo assim, é uma questão, só que o corpo negro é muito mais no sentido de estereotipar aquele comportamento, porque pode gerar, né, agressões, violências e até a morte, como a mãe colocou. Então, bem interessante você trazer isso, porque eu acho que traz um pouco também nas suas músicas, né? Na letra, na força que elas trazem. E, ao mesmo tempo, pela escolha que você trouxe, e não fazer para o outro, mas decidiu que fosse algo que representasse você, porque esse realmente é o convite, que você consiga olhar a sua trajetória, o seu processo e você comunicar com isso, né? Independente de como é que vai bater para mim, aqui na análise ou para quem está ouvindo, porque o convite de olhar para si é o convite dessa busca da sua própria história. Então é importante que Aham. seja algo honesto, né? E aí, quando você traz isso para o mundo, tem mais autenticidade, não é? Eu acho que é tão mais Sim. confortável viver de forma autêntica do que viver o tempo todo pensando, né?
apesar de a gente ser quase que imposto a fazer isso, fazer esse movimento contrário é muito legal. Que bom que você fez, fiquei feliz. E vou lançar na primeira música. Qual foi a sua primeira música, Kaique? Eu amei essa música. Irmão, quem tá na chuva, Raíra, é pra se molhar. Gente, eu escolhi a primeira música, eu escolhi Os Ousados, não sei se a galera que não é do Rio conhece, mas Os Ousados e o nome da música se chama Sabãozinho, que era que começava. Tinha esse soprinho, depois que eu escutando eu falei assim, cara, tinha um soprinho no início. E, pô, essa música. E aí, como é que é, Raíra? Agora já posso me desinvestir a falar? Como é que é? Isso, Tá. pode entrar. Porra, me peguei, assim, eu falei, porra, quero escutar, pegar uma música, assim, muito do início de uma parte da minha vida que foi. Eu devia ali ter uns 12, entre 11 e 13 anos. Porra, e foi uma fase muito gostosa da minha vida, assim, por mais que tinha as opressões, sempre, né, mas assim, ainda assim o saldo era, porra, muito positivo, né, isso é por volta de 2007, se eu não me engano. Quando eu selecionei pra te mandar, Raíra, pra quem não sabe, eu mando as músicas pra Raíra antes, né, nesse processo, as pessoas mandam pra Raíra antes, então quando eu fui pesquisar, eu fui ver o ano, né? Tipo, tem 13 anos essa música. Fiquei assustadíssimo com essa informação. Mas 13 anos. Então a conta é 2007, né? 2007 ali, meio, 2007 baixo. E bate pra mim certinho, assim. Eu tava imaginando eu na sexta série e era isso. Tipo, 2007 fiz o 7º ano, sexta série. E eu lembro que, porra, sim, passei no 3º bimestre, né? Então isso pra gente é a grande tarefa, né? Passar de ano. Então, assim, eu lembro que, pô, segundo bimestre, meio do ano já tava tudo encaminhado. Então eu lembro que o segundo semestre foi uma gastação. E, cara, Sabãozinho e todos os funks da época acabou sendo uma forma da gente criar uma outra habilidade, assim, por conta da gente, a gente enquanto os moleques, né, e a maioria deles pretos também, e pobres, né, assim, a gente tava numa de, porra, criar outras habilidades porque a gente não era o padrão de beleza vigente ali, né. Então, assim, nessa coisa, eu já conversando com o Alan, que é o meu irmão, né? A gente tava morando junto até há pouco tempo. A gente começava a falar assim, cara, a gente, porra, não era o bonito, né? E pode crer, a gente não era bonito. A gente começou num papo que era assim, cara, os moleques que eram bonitos na nossa época. Aí o papo foi, porra, os moleques que eram bonitos na nossa época estão tudo feio, mané. Aí a gente meio que generalizou assim, não tudo, né? A gente falou, os moleques estão tudo gordo, tudo não sei o quê. A gente falou, pô, a gente tá gordofóbico pra caralho. Ficou assim, zoando o outro. Mas irreal, assim, porque tem uma galera que, porra, era muito desenrolada na época, seja por beleza ou enfim, por outro tipo de habilidade. E a galera, pô, muito maneira e tal, sempre tinha alguma parada interessante. Mas a galera ficou muito escrota, assim, pelo menos a galera que estudou comigo, a maioria, assim, esmagadora, porra, bolsominion pra caralho, assim, a galera muito nada a ver. E aí, eu queria selecionar esse momento, porque esse momento foi muito bom, e aí, desenvolvimento de habilidade foi por meio da dança, assim, cara. Porque é isso, né? Eu sou alto hoje, mas eu sempre fui magrinho e na época eu era baixo. Então é isso, falando um pouquinho desse padrão de beleza que era vigente, a gente encontrou na dança ali um método para que a gente conseguisse, primeiro, se inserir, né? Não ficar meio que ali isoladão. E, de alguma maneira, assim, cara, a galera entrava numa onda que eu até demorei pra entender, que era a onda da pegação, né? Os 12, 11, 13 anos ali é uma onda muito de começar a pegação, né? A galera quer muito se envolver, se sarrar, né? Então, nesse processo eu ainda era lentão, assim, eu nem era o da pegação, mas em contrapartida, cara, não sei se você viu, Raíra, o vídeo do Sabãozinho, eles fazem vários vídeos, né, vários passos, e os passos são muito sexuais, assim, né, e a gente fazia essa porra toda, tá ligado? E não, sei lá, mal tinha beijado na boca, tá ligado? Como é que tu vê que as paradas são muito loucas, assim, a gente reproduz uns lances que é pra entrar, mas na real a gente não, porra, não sabe nem o que significa, então a gente fazia várias danças e fala assim, cara, que vergonha alheia que eu sinto agora, tá ligado? Porque, assim, era a maior parada. A gente dançava, tipo, parecia que tava transando mesmo, porque o passo é esse, né? Uma coisa muito sexual, assim, muito... É isso, né? O quadril todo, nessa região do corpo. Então, a gente fazia todos esses passinhos porque eu morava num conjunto habitacional lá na Pavuna e rolava sempre, assim, uma média de uma periodicidade de um mês, uma vez por mês, rolava uma festa que chamava Greenhouse, era o nome do condomínio, né? Black Music, que era o pai de um amigo nosso lá que tinha as picapes e fazia... Nossa, picape é muito antigo, né? Tinha um bagulho lá de DJ e fazia o som. Então a gente meio que se preparava, a nossa função era se preparar para a festa, tá ligado? Então a gente ensaiava pra caralho, então assim, a gente ensaiava legal, assim, tinha disciplina na parada, tá ligado? De assim, a gente ensaiava 2 vezes por semana, final de semana, porra, era jogar bola, soltar pipa de dia e de noite, tardinha de noite, tomar um banho e ficar dançando. E depois de noite até a hora de dormir. Você tomava outro banho, ia pra rua e trocar ideia com a galera. Mas a gente tinha, quero dizer, da disciplina, né? Então nesse processo todo, assim, um funk
pra gente, e aí assim, reivindico o funk pra caralho, porque também nesse momento, outra aba que eu vou abrir, né, mas acho que a função aqui é abrir abas, né, é, porra, o movimento, né, cara, eu gostei muito de escolher Sabãozinho, escolher um funk, porque também tem que falar, a gente tem que falar sobre o movimento que é a Furacão 2000, né, cara, a Furacão 2000, ela promove alguma coisa, assim, algo muito escroto, porque primeiro, né, tem o Rômulo Costa e a Priscila Nossetti, e antes a Mãe Zona, né, porra, esqueci o nome dela, a Mãe Loura, né? Eu esqueci o nome da ex-companheira do Rômulo. Mas, de qualquer maneira, são três pessoas que não são MCs, tá ligado? O Rômulo Costa nunca cantou uma música e ele é rico com isso. Então, a gente tem que falar primeiro sobre a questão de exploração de mão de obra, né? É mais um empresário que explorou a mão de obra de trabalhadoras e ficou rico por isso, né? É uma receita que dá certo desde 1500, 1500 e pouco, né? A gente tá ligado. Né? Sempre alguém se apropriando da mão de obra de outro. Mas eu queria falar mais ainda sobre o movimento da Furacão 2000 como promoção de trabalho, né, cara? Quantos MCs que a gente via aqui na Pavuna, em São João? Os caras, alguns deles eram até bandidos, mano. Assim, os moleques mais velhos que iam pra baile, eu ainda não ia pra baile, os moleques viam, tipo assim, os mesmos MCs de bico, no morro, tá ligado? Os caras têm essa relação, que muita gente, às vezes, nem tá ligado qual é, tá, assim, acha que, MC é um maluco... Cara, às vezes o maluco tem, pô, o maluco não tem a música de sucesso, mas esse maluco tem um contexto brabo na região dele, na área dele. Então a gente também tinha essa identificação com os MCs que eram da Baixada, os MCs que eram da Zona Norte, né? E, obviamente, tem a relação com os MCs da tua facção também, né? Não sei se a galera tá ligada nesse movimento no funk, mas tem MCs... Assim, tem a galera que, porra, sei lá, um Livinho da vida, eu acho que ele não tem facção, tá ligado? É um maluco pop, é um MC pop. E hoje em dia também o movimento tá permitindo, mais permissivo ter funks pops, né? Tem uns caras que não tem envolvimento nenhum, sabe? Uma porrada de playboy que faz um funk história, é isso. Ele tem dinheiro, então ele investe, boom, ganhou, a parada vai seguir. Quem tem dinheiro, né? Mas tem os MCs facção, né? A galera que, porra, sei lá, pegar um menor do Chapa, o maluco ele nunca, jamais ele vai cantar na pedreira, tá ligado? Ele vai cantar no outro morro do lado, que é o Chapadão, porque o Chapadão é comando. Então tem essas relações assim, os MCs que, porra, não vão entrar em alguns morros, nos outros eles são reverenciados. Os caras entram, meu irmão. Tem tudo, assim, os caras, o movimento é esse. Então, como é muito doido, né? A nossa relação de música popular, no início do século, né? No início da década, é essa. É o movimento de funk no Rio de Janeiro, o movimento da Furacão 2000, sobretudo, né? Teve Tornado, Tsunami, Twister, né? Tem inclusive a música, né? É a Tornado, é a Tsunami, é a Twister, é a Furacão. Então, e esse movimento ele é muito importante, não só pra mim, mas eu acho que pra muita gente, sim. E, cara, um Furacão, eu tô falando do recorte de 2007, né? Que foi quando eu comecei. Mas a Furacão, ela, sei lá, da década de 90, se não me engano, ou início da década de 90. Eu não tenho essa informação precisa, mas é um movimento extremamente importante por conta disso, né? Da promoção de emprego e da promoção de cultura, né? E aí quando a gente fala assim, até, eu tenho alguns amigos que gostam de, vamos fazer um bloco, então vamos sair desse eixo Zona Sul-Centro, vamos, sei lá, pra Zona Norte, vamos pra Baixada. E muita gente às vezes cai no erro que, vamos levar cultura, né? Cara, para com isso, né? Assim, não é levar cultura. Todos os lugares, os espaços têm cultura, para com isso. Isso é inclusive uma forma de pensar muito ocidental, né? Uma coisa muito colonial de, porra, vou levar a cultura como se a tua fosse superior. Para com essa porra, né? Mesmo que a galera curta um funk proibidão, você tem que... A tarefa principal não é vir e criticar, que eu acho que é uma parada assim, é muito do moralismo, não sei se é português essa porra, de onde que vem, mas assim, não é tu querer, porra lá, a galera só sabe cantar música com pornografia, com não sei o quê, com apologia ao tráfico, mas ninguém quer saber qual é o movimento, o que tá rolando lá no Morro do Chapadão, tá ligado? E saber qual é a realidade da galera. Às vezes a gente fica num julgamento moral, né, cara, que foi mal, assim, o movimento é popular e é popular desse jeito. Tudo bem, eu entendo a crítica de vocês, que tem vários casos de machismo muito escroto, tem machismo no meio desse processo todo, dentro da Furacão, por exemplo, ou qualquer outro baile da vida, a gente sabe que tem abusos e abusos. Mas assim, cara, a gente também tem que criar o exercício de tentar entender melhor o que é esse processo do funk em si, né, e a popularidade que ele tem, porque é isso, né, tu chega em qualquer lugar, mano, soltou a batida, a galera vai dançar, e pode ser qualquer ritmo, qualquer hora e qualquer dia, então a parada é muito impactante, assim, a gente tem que... Foi mal, a gente tem que entender isso melhor. Tudo bem, a gente pode depois fazer críticas, né? Mas assim, no início eu acho que a gente tem que procurar entender o que significa o funk e tirar um pouco assim dessas amarras, ou não sei o que é, ou se isso é um filtro a mais na tua lente ali, que a gente às vezes não fica muito ali limitado a falar, porra, funk escroto pra caralho. Mas ninguém quer saber de onde que é, quem é que compôs, enfim. Mas não é um processo, inclusive, só do funk, não, essa tristeza, né, da galera não se preocupar. Eu acho que é uma geral, assim, que é isso, né? Acho que tem alguma coisa a ver com o sistema que a gente vive atualmente. Mas aí o Sabãozinho foi isso, assim, falei de bastante bad, mas significa uma coisa muito boa pra mim, porque a gente, cara, de fato a gente foi feliz, assim, dançando. E a gente dançou, cara, por muito tempo, assim, era um grupo,
A gente não tinha um nome, o grupo tal, mas a gente parava, tinha um espacinho, como era conjunto habitacional, então tinha espaço, a gente parava, colocava aquele microsystemzinho assim, aí, pum, CD, ou então, sei lá, uma fita, e toma ali dança, mete dança. Então a gente, porra, fez muito, cara, muito, muito, muito. A gente saía pra dançar também em alguns outros lugares, tipo assim, ia rolar uma festa no outro lugar e tipo, porra, vamos lá, vamos dar gastada. Aí assim, não era uma parada muito oficial, não tinha dinheiro, tipo assim, era chegar lá na festa, tipo assim, porra, vamos, a gente tomava um negocinho, porra, vamos dar gastada. E tipo, vinha 5, 6, meio que tomava festa durante 15 minutos, tomava festa e pá, dançava, não sei o quê. E era isso, a onda era essa, tá ligado? E aí foi um momento de muita felicidade. E essa música, porra, quando eu lembrei, eu falei assim, cara, sabãozinho, não tem nem o que dizer. Mas dá pra também falar sobre outras coisas da música em si, da letra, né? Mas eu acho que você deve perguntar isso mais pra frente. Eu vou trazer a letra um pouco, mas se você quiser trazer, quando eu trouxer, pode ser que fica legal, né? Pra gente conversar um pouco sobre a letra depois. Pode ser, Kaique, fica à vontade. você começou a falar de funk e entraram os maiores funkeiros que eu respeito aqui na live, o Choque e a Puxa, Júlia, são dançarinos de funk. Quando eu tô no rolê, eu olho pra eles, sabe, pra poder imitar, porque, né, não tive esse espaço da dança tão forte quanto você e achei maravilhoso o seu processo, que um processo de criação, construção de identidade para você pertencer, né? Pertencer através da gastação, da onda da dança e sentir, assim, eu acho que inserido. Eu acho que essa é o uhum, processo, né? Com essa música, resumindo, né? Eu gostei sim, bastante. Você falou muita coisa que eu coloquei aqui, tanto do corpo dançante, quanto sensações. palestrinha, né? Não, não, combinou, Tô gostando, tô gostando. combinou com as coisas que eu pensei, assim, ouvindo a música, entendeu? Que eu senti também. E aí, a Júlia falando contra a criminalização do funk, com certeza. Eu acho que faz parte desse processo de marginalização, né? E aí, eu vou falar um pouco o que eu senti nesses 3 tópicos que eu separei, e aí eu vou relacionando com as coisas que você trouxe, tá? Nesse primeiro momento. Já é. Quando eu ouço a música, né, eu sempre começo falando do corpo dançante, depois dos sentimentos, emoções e por último a letra. No meu corpo, ela bateu muito no quadril, e você colocou isso, né? Você falou era só quadril e tal. E aí um pouquinho de pé, né? Fazendo os passinhos e tal, mas principalmente quadril. Então mostra já essa força, né? Porque o quadril tem uma força mesmo geradora, mesmo de vida, né? Uhum. Sexual, sensual e tudo muito embutido ali. E eu acho que por isso que o funk, não só esse funk, né, mas em geral o funk bate muito no quadril, vem muito essa força, que é ancestral também. Aham. E aí eu coloquei aqui possibilidades do quadril, assim, porque a gente, né, sabe o movimento básico assim, do quadril, mas no funk a gente joga ele, a gente agacha e mexe o quadril, a gente vira de um lado, mexe o quadril, vira do outro, assim, quadradinho, e tem milhares de possibilidades ali de exploração dos movimentos do quadril, e eu senti isso, né, ouvindo essa música e fazendo esse movimento. Quer comentar para ele a segunda? Eu só não entendi a palavra que você colocou pra falar das sensações e das emoções. Pra mim falhou. Porque eu tô notando aqui. Eu não coloquei um nome, não, eu boto sentimentos, sensações e emoções, eu boto isso. É Não, não, corpo não. dançante, Desculpa, eu fala. acho que eu não consegui entender. Você falou do corpo, dançante e tudo mais, aí na parte de sensações e emoções, você usou um termo, um adjetivo, não sei. Aí isso que eu não consegui escutar no início. Eu ainda não entrei, não. Eu vou entrar agora nas sensações e emoções. Tô só no corpo Tá, então dançante. eu viajei, tá, Eu devo ter beleza. falado alguma coisa junto, mas eu acho que sensualidade, sexualidade, não sei. Eu vou entrar agora, vai, eu acho que vai ficar melhor. Tá. A primeira coisa é nostalgia. Essa introduçãozinha. Tandana, taran, tararam, é minha adolescência. Eu volto lá para os 10 anos, 11 anos, 12 anos, sei lá quantos anos eu tinha. Sexta série, sétima série é isso, né? 11 anos, 12 anos. E É. aí, né? E aí, tipo Uhum. assim, que nostalgia, memória da adolescência, puberdade, que é esse momento aí que, tipo assim, o negócio é sexo, mas Tá você não sabe fervendo. explicar bem como, que a coisa vem no teu corpo, e tu fica, caralho, nunca senti isso.
Acho que a puberdade é muito. A gente fica lá sarrando na grita, não sabe nem que porra. Depois que descobre, né? Sarra. Só sarra. Vai lá, queridão. Falou da sarração e tal. Depois você ter mal vergonha. Você quando falou isso, eu lembrei do El Chan, que eu dançava. Nossa, super sexual o El Chan, né? As letras, Aham. a própria dança. E eu nem tinha a menor ideia, eu só dançava. E depois, olhando assim, eu ficava, nossa senhora, que vergonha. Eu me senti Uhum. contemplada quando você trouxe isso, porque eu acho que é tão sexo, tão explícito, e a gente não tem essa cabeça para perceber que fica uma coisa meio assim, né? Confusa. Então, nesses sentimentos e nessas emoções, eu trouxe sexualidade barra sensualidade, porque eu acho que está junto ali, né? Uma descoberta da sua sexualidade, do que você gosta, o que te atrai, e ao mesmo tempo tentando ser sensual, se sentindo atraído pela sensualidade da dança do outro e tal. Botei Uhum. liberdade, botei curtição também, que eu acho que é a sua gastação, que você trouxe. Mas eu também trouxe marginalização e proibição, porque a sua mãe fez esse movimento contigo no rap, mas a minha mãe fez esse movimento comigo no funk. Então, eu No lembro que funk. eu vi funk no fone, escondido no MP3, porque as minhas amigas da escola, que eu estudei em colégio público, né? Ouviam tipo, ficavam cantando e conversando sobre. Eu não dançava muito, não, eu dançava mais ou menos, não era igual você, eu só tentava. Eu Mas, só danço mas muito na quantidade, Raíra. Eu não danço muito na qualidade, não. Para com essa porra. A tá, galera vai achar que tá aí na live, vai achar que eu danço pra caralho. enfim, mas eu ouvi escondido, então, porque para minha mãe era um espaço de marginalização mesmo. Tipo assim, proibido. Aí por isso que eu botei aqui. E não só porque eu ouvia proibidões, nessa época que eu ouvia isso, que eu ouvia vários proibidões que falavam de encomenda, depois que eu fui entender que era uma encomenda de carro para. Aham. Porra, eu não sabia disso, né? Eu só ouvia. E aí eu lembro. O radinho. Me encomendar, não podemos amanhã. Aí eu ficava tipo assim, foda-se, não sabia nem nada disso de facção, porque eu não moro, né, em favela, então tipo, eu nem entendia a questão da lógica dos poderes entre os morros, né? Como você colocou aí. Mas eu ouvia, e aí, quando eu era do ensino fundamental, né? Quase todo, assim. E aí minha mãe não gostava, não curtia, então eu botava no fone escondido. Por isso que para mim esse processo de pertencimento barra rompimento. Eu escrevi aqui os dois, porque eu acho que era eu querer pertencer na escola e eu, ao mesmo tempo, romper com a minha mãe e com toda essa carga que ela estava trazendo, né, de proibição do funk. E, ao mesmo tempo, você colocou isso, né, com relação à moral cristã, que eu acho que é uma moral não só Moralismo, sim. do ocidental, né? Mas tem mesmo que não estivesse falando de roubo de carro, de drogas e tal, por estar falando de sexo, a gente não pode pensar sobre isso, a gente não pode falar disso, não existe educação sexual, né? Então, eu acho que isso vem muito da moral cristã. E aí eu separei uma parte da letra que me atraiu, assim, me fez lembrar um pouco disso, que eu acho que tem a ver com o corpo dançante que eu separei. Foi difícil, né, trazer uma poesia dessa letra, porque Olha aí, hein? Essa linha tênue aí, hein, Raíra? não, ela é muito repetitiva, fica, os olhos na É, mãozinha, isso é verdade. nela, e tipo assim, qual é? Eu não realmente, né? Pode ser um preconceito. Coisa para trazer. Aí eu trouxe esse daqui que me fez refletir bastante, sim, e no final das contas é uma poesia porque, né, traz esse sentimento nas palavras. Vem Sim. rebolando, ela não se incomoda que a saia tá levantando. Vem rebolando. É estranho falar sem cantar, né? Vem Sem cantar, rebolando. aham. E aí, tipo assim, ela não se incomoda que a saia tá levantando, me lembrou muito na a aula que eu fiz de Afrofunk, que Uhum. a professora falava, né? Da desmitificação do corpo e do sexo, né? Os movimentos principais do funk. Meu áudio tá ruim, tá por quê? Tá com eco? É, alguém falou também uma outra mensagem. Tá Além da travando? dona Daisy. Alguém falou lá em cima também que tava ruim. Mas, assim, pra mim tá de boa, Raíra. Às É vezes dá porque uma falhadinha, mas assim, tá dando pra entender a ideia. Assim, só uma coisa ou outra que eu falha. vou só abrir a porta pra ver se a internet melhora. Tá?
Bom, vou mandar um salve, eu sei que vocês estão aí, estão me vendo. Um beijo pra Yumi. Bom dia pra todos e todas. Todas. Todos. Caralho, o Caio tá aqui? Qual é, Caio? Beijo, meu irmão, que saudade. Mas quem... Entendi. Eu tinha visto o Júlio aqui também, não sei se o Júlio tá aí, se o Júlio tiver, um beijão. Biel tá aqui. Caralho! Beijo, Biel! Pronto. Júlia, Vê se geral. melhorou, gente, meu áudio. É porque o Pra meu mim melhorou. fone vem por baixo. Caio, Pra mim melhorou. quando a gente fala junto, o som baixa. Então a gente tem que tentar não falar ao mesmo tempo. É difícil, né? 2 professores tentando não falar, mas a gente consegue. Aí só para fechar, essa análise, né, da poesia vem rebolando, ela não se incomoda que a saia tá levantando. Me lembrou muito o Afrofunk, quando a professora disse sobre essa questão de desmistificar o corpo e o movimento que é sexualizado, assim, né? Então a gente entende que o corpo tem uma força sexual e a gente quer travar com isso. E ela colocou que isso vem muito da questão da moral cristã. E aí a gente foi, né, por causa do processo, né, de colonização, forçado a enxergar o corpo dessa maneira. E a gente não tem com outras referências, tanto na África, né, antes de todo esse processo, tanto pudor com o corpo, assim, quanto a gente tem hoje. Então, é tentar resgatar essa desmistificação dos movimentos corporais, do corpo e tal. E aí ela falou, tipo assim, a saia tá levantando, tá aparecendo nada de novo, é o que vocês vão ver. Então, nada do que no carnaval a gente não mostra, né? Porque eu acho que também é muito o lugar, assim. Tipo, eu boto um body no carnaval e foda-se, minha bunda tá de fora, no meio do centro da cidade, e não me importa. Então, tipo assim, é claro que existe muito machismo e muita objetificação do corpo da mulher, mas também a gente conseguir não se modelar e não se a nossa existência ser baseada nisso, né? A gente conseguir romper e trazer a libertação. É o que a professora do Afrofunk falou numa aula que eu fiz, e aí eu achei muito, muito interessante, assim, para trazer para essa parte que eu consegui relacionar. E é isso, né? Funk, como você colocou a questão da cultura, vou para tal lugar para levar cultura, e eu já ouvi alunos meus falando isso, funk não é cultura, né? Que é uma compreensão, é uma frase que é usada para diminuir qualquer tipo de manifestação, né? Principalmente são as manifestações de origem pobre e negra. Então, me lembrou isso quando você trouxe. Uhum. E teve um processo que foi meio... Vai lá. Não, fechei. Fechou? Pode comentar agora, não, é só falar porque foi um movimento, assim, não vou dizer na mesma época, mas bem próximo, assim. Eu lembro de estar fazendo esse mesmo tipo de discussão, né? Se funk era cultura ou não. E eu até, cara, incrivelmente cheguei... Olha como é que o bagulho é muito doido, né, cara? A galera tenta sempre embranquecer e colocar a gente numa perspectiva muito, muito moralista. Eu cheguei, cara, eu reivindiquei que o funk não era cultura em algum momento da minha vida. Eu só não lembro se foi nessa mesma época, eu acho que não, porque não faz muito sentido. Mas eu lembro que, assim, numa época muito parecida, porque é isso, né? Chega um momento que a infância e pré-adolescência, cara, ele parece que é a mesma época e, na verdade, eram anos distintos. Aí eu não vou te dizer, não vou saber dizer qual momento. Mas eu já cheguei, cara, na escola, eu estudei em colégio particular católico, né? Então era isso, né? Sempre uma tentativa muito grande de colocar moral em tudo. Tudo, literalmente tudo. Desde quando você chega na escola até que, cantar o hino e rezar para o padre, no caso lá era Santo Antônio, então a gente falava lá uns negócios, não sei o quê. Sabe? E hoje parada que eu não lembro porra nenhuma. Então, assim, é isso, né? Repensar que tipo de educação, qual é a pedagogia aí e o que dá certo de fato, né? No caso da escola. E aí, voltando pro funk, eu lembro de estar fazendo essa defesa, assim, ou seja, na minha escola, majoritariamente branca e católica, papapá, a galera conseguiu, de fato, incutir isso na minha cabeça, pelo menos parcialmente, ou pelo menos por um tempo. E aí, depois, isso não fez mais nenhum sentido e eu parei de falar essa merda, porque é uma grande merda, né, cara? Mas, de fato, teve essa discussão. Eu lembro da Furacão 2000, Rômulo, eu lembro perfeitamente, sim, tinha um programa na Band, né, ali perto do horário do almoço, e a galera que era, acho que era
acho que é até um pouco depois, assim, de 2007, acho que é mais 2008, 2009 talvez. Mas assim, um movimento de... Esse era Clima dos Bailes, o nome desse programa. Era assim, meio-dia, meio-dia e meia. E aí rolava o clima dos bailes, né? Literalmente, era uma passagem, tudo que rolou de bom em todos os bailes. Então a galera ia lá no Limpo, aí do nada passava na Via Show, aí uma filmagem lá da Rio Sampa, aí não sei o que, e fazia esse giro todo, da Dubai, pá e tal. Aí essa era a cobertura. E aí depois isso não foi mais fazendo sentido. Eu falei assim, cara, porra, olha que absurdo, né? É óbvio que isso aqui é cultura, né, cara? Se eu tô aqui, se eu tô tendo hábitos, né, com isso, disciplina com isso, normal, assim, isso provavelmente é cultural. E aí é óbvio, né, também assim, porque também tinha na época pouca idade, então acho que por conta da pouca idade também, algumas coisas acabam tornando fácil. É isso também, assim. A gente cresce na Pavuna São João, não tem muito entretenimento mesmo. Então, cara, a mídia, ela tem um papel fundamental pra gente. E é por isso que os grandes monopólios aí da mídia burguesa, sobretudo da Globo, é completamente decisivo para a história desse país, em qualquer parte da história. E aí, no caso, não era a Globo, no caso era a Band, do Clima dos Bailes, mas ainda assim a discussão sempre é fomentada pela Globo e todo mundo, a gente sabe, né, que o movimento é a Globo que pauta a parada na mídia burguesa pelo menos, e todas as outras emissoras, agora não, que a Record tá meio que fazendo um certo contraponto. Mas, de alguma maneira, o noticiário, né, a fonte de notícia, é imaginar que as notícias saem de algum campo e daí elas se distribuem. Cara, sai do mesmo lugar e, enfim, pra Globo e elas veiculam na Band também, na CNT também, por aí vai. Então eu lembro de na TV tava rolando essa discussão, né? E aí rolou, não sei se foi a LERJ, alguma parada assim, rolou alguma parada mais institucionalizada que falou assim, não, funk é a cultura, pela lei, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, assim, teve esse movimento mais institucional. Eu não sei precisamente eu lembro disso, mas eu não sei precisamente o ano e número de lei, essas paradas eu não tô ligado. Mas rolou esse movimento e eu lembro que, assim, eu fui constrangido mesmo, porque eu tava acreditando, né? Ou fizeram acreditar numa coisa que era um completo absurdo, né, cara? Essa aí de Sim, cultura e não sim. sei. Sim, eu também passei por isso. Eu acho que todo mundo, né? Até a gente fazer essa desconstrução mesmo do movimento. Agora, Kaique, eu acho que a gente vai ter que fechar essa live para a gente entrar na outra música sem ela ser interrompida. Aí eu só queria falar pra galera que se gostou, né? Que gostou desse assunto da história do funk e tal, tem um podcast chamado. Bota por fora, fica à vontade. Não, caiu na. Minha avó fala que caiu no goto, tá ligado? Caiu pelo buraco errado, né? Não é corona, não, cara. Tem um podcast muito bom que fala sobre História Preta. O nome do podcast é História Preta. Ele tem um episódio falando sobre o movimento do funk como um todo. Traz a história do mestre de cerimônia. É bem bacana quem gostar desse assunto. Dá uma pesquisada depois no Spotify. Spotify já é. Eu acho que você já deve saber, mas você trouxe bastante coisa, né? Mas enfim, pra galera, era mais pra galera que tinha gostado desse assunto. Mas eu vou fechar essa live, gente, tá? Pra gente abrir outra. Você tá melhor aí? Pode ir tossindo enquanto a gente... Melhorei, não, agora... Tá bom. Já voltamos, hein, gente? Não saiam daí. Já é.